Se eu te contar que eu passei em 10º lugar do TRT15, você vai achar que eu vivia trancada num bunker, né? Nada disso, gente. Eu trabalhava de manhã e estudava à tarde e ia pra faculdade à noite. Ainda tinha audácia de ir pra academia, gente. Sim, parecia que meu dia tinha 36 horas e eu tinha um contrato ali direto com café. Mas não precisa achar que eu sou maluca, gente. Eu vou te contar isso agora, como eu encaixei os estudos nessa loucura e ainda consegui passar sem enlouquecer. Sem enlouquecer muito, né? Que um pouquinho assim, doido a gente fica. Mas primeiro curte aqui esse vídeo, dá um joinha, compartilha com quem ainda tá estudando para concurso, quem ainda tá desanimado, para ajudar essa galera aí, beleza? Vamos lá, como que era a minha rotina maluca? Gente, eu acordava cedo para trabalhar, Jesus misericórdia, era muito cedo. Quando eu digo cedo, é tipo, ainda tava escuro mesmo. Tava escuro, eu já tinha que estar de pé. E aí eu trabalhava até o meio da tarde, com aquele pensamento constante. Ai, à tarde eu vou ter que estudar. Meu Deus do céu, eu saía do trabalho e sentava com o caderno aberto e o corpo dizia, vamos dormir, minha filha, sai dessa vida, isso não é pra você, você não merece esse sofrimento. Mas eu dizia, aqui não, meu filho, aqui não. O diabinho falando, vai dormir, vai descansar, você trabalhou muito. E o anjinho falando assim, vai, você consegue, o TRT me espera. É assim, né, que funciona. E aí, à tarde, eu pegava, depois de estar assim, só o pó da gaita lá, porque meu trabalho era intenso e isso dá mais 2 horinhas por dia. 2 horas, gente. 2 benditas horas. Parece pouco, mas eram 2 horas de guerra contra o sono, contra o cansaço e contra o maior inimigo, o Instagram, as distrações. Eu sabia o que estava acontecendo na vida dos outros, a distração, a dopamina barata. Mas eu vencia. E à noite, o que eu tinha? Faculdade. E aí na faculdade eu aproveitava, quando tava aquela aula chatinha, o que eu fazia? Eu pegava o aplicativo, fazia questões, ficava lendo uma lei, quando eu podia, né? Porque às vezes eu tinha que prestar atenção na aula de vez em quando. E depois da faculdade, só o pó da gaita ali, 10 horas da noite, academia. Porque se eu ia sofrer estudando, pelo menos eu ia sofrer com o abdômen trincado. E como que eu conseguia estudar mesmo cansada, galera? Como que eu conseguia fazer isso? Meu Deus. Essas 2 horinhas que eu estudava não era brincadeira, gente. Não era brincadeira. Eu já tinha feito as pazes com o fato de que eu não ia conseguir estudar o dia todo. Já tava ok pra mim, eu já tinha aceitado isso. Então o que eu fiz? Eu transformei o pouco tempo que eu tinha em ouro. Eu precisava pegar aquele pouco tempo e fazer o meu melhor. O que eu fazia? Eu focava só no essencial. Então, as matérias mais cobradas, questões de prova e revisão constante. Era tipo estudar com sniper e não com metralhadora. Eu era focada. E o segredo? Eu não esperava ter vontade. Eu estudava sem ter vontade mesmo. Porque vontade, gente, a gente tem de dormir, de comer, de reclamar, de ficar no Instagram, de namorar. É isso que a gente tem vontade. A gente nunca tem vontade de ler direito administrativo. Já acordou assim um dia pra você? Meu Deus, tipo, acordei com vontade hoje de ler direito administrativo. Isso nunca aconteceu isso com você. Nunca aconteceu isso com você, a gente nunca vai ter vontade de estudar. E aí, 2 meses antes da prova, eu tomei uma decisão que mudou tudo. Eu dei um tempo do trabalho para estudar em tempo integral. Eu fiz um tiro de misericórdia, uma coisa arriscada. Parece loucura, né? Mas eu vinha com a base feita e esses 2 meses de estudo eu fiz um turbo. Entrei em modo turbo, eu respirava até RT15. Então acordava, estudava, almoçava lendo PDF. Sonhava com as súmulas do TST, meu. Sonhava que eu esquecia a caneta no dia da prova. Sonhava que eu não achava a escola. E daí, nessa reta final, eu cortei tudo que não era essencial. Nada de rede social, nada de rolê, nada de amigos. Só café, muito café, misericórdia, conteúdo e revisões. E sabe o que aconteceu? Quando saiu o resultado, lá tava meu nome, gente, 10º lugar, 10º lugar. Eu quase enquadrei o print ali, peguei, beijei, abracei aquela tela. Meu Deus do céu, eu chorava, ria, pulava. Mas você quer saber o que eu realmente aprendi com isso tudo? Que não é sobre ter tempo, é sobre ter estratégia. Não adianta você querer estudar 8 horas por dia se você passa 7 reclamando e 1 no TikTok, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Não se iluda com esse povo aí que fica postando, ai meu Deus, minha rotina de estudo. E diz que passa ali 10, 12 horas por dia, mas não estuda de verdade, não estuda com estratégia, não estuda com foco. E ainda fica perdendo tempo com um monte de coisa que não cai na prova. Essas 2 horinhas focadas, elas valem ouro, elas valiam ouro pra mim. E o tempo integral só funcionou porque eu já tinha construído a base antes. Eu construí uma base. Quando saiu o edital, eu fiquei só para aquela prova de forma integral. Mas eu já tinha a base. Então, se você tem um turno livre hoje, não subestima isso.
pega cada hora do seu turninho livre, aí 1h30, 2 horas por dia, e já começa a fazer essa base. Essa base é o que mais te aproxima da aprovação, não é aquele turbo. Aquele turbo, ele garante. Você apara as arestas, chega mais perto da prova, mas o que realmente te prepara é essa base anterior. Cada horinha bem usada aí no teu dia, pequenas horas por dia, pouco tempo por dia, é isso que vai trazer grandes resultados na tua vida. Então, se você tá aí achando que não dá para conciliar trabalho, estudo, academia, marido, filho, não precisa ter 10 horas por dia. Você precisa ter 10 minutos que seja mais com foco de verdade. 10 minutos repetidos várias vezes com verdadeiro foco. E lembra, gente, o resultado ele não vem quando você tem tempo. Ele vem quando você faz o tempo render. E se você quiser fazer o seu tempo render hoje, estudando só 2 horinhas por dia, meu amor, vem comigo no Aprovação Detox, que é um curso que tem base para qualquer concurso. Nele você vai encontrar 40 dias aí com material mastigadíssimo, já com revisão pronta, com questões prontas, apostila e videoaula de detox para você formar a sua base em apenas 40 dias. Então, quer mudar a sua vida estudando um pouquinho todo dia, com a garantia do material que funciona, que é testado e aprovado por milhares de concurseiros em todo o Brasil? Não perde tempo. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui a sua rotina, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.